Olá, tudo bem? Começando mais uma opinião pela TV Cidade. Tudo bem com você? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Realmente, muitas pessoas comentando com a gente sobre o programa. Que bacana, né? Então você pode mandar para cá a sugestão também aí. Se você queira ver aqui no programa, manda para cá a sugestão. Liga para cá, fica à vontade. Tá no seu vídeo aí o nosso e-mail e também o nosso telefone. E tudo bem, Veloso? Tranquilo? Tudo bem, boa noite, telespectador. Muito obrigado também pela audiência. E nós temos um programa hoje que nós temos certeza de que você vai gostar. Todos nós vamos gostar, com certeza. É o programa, hoje aqui, a nossa entrevistada é a doutora Priscila Garcia Lopes, que é fisioterapeuta e pertence à equipe do programa Melhor em Casa. Finalmente, uma mulher muito bonita aqui no programa, né? Tudo bem com você? Tudo bem. Prazer em tê-la aqui, obrigado por ter aceito ao nosso convite, que não foi nosso, foi do Rodrigo, nosso diretor, né? E ele é pilateiro também, ele é paraquedista, diretor de TV e também pilateiro, é isso, né? Que fala, quando faz pilates, né? Isso. E ele tá bacana, ficou bom para ele essa atividade. Ficou mais calmo depois. Ficou mais calmo, ficou mais tranquilo com a gente aqui, não está gritando mais no ouvido, está bem mais calminho, viu? Tá vendo só, gente, como o pilates faz bem para a pessoa. Vamos falar sobre esse programa Melhor em Casa. O que seria isso, Priscila? Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui ao programa para esclarecer para a população o que é o programa Melhor em Casa. O programa Melhor em Casa é um programa de atendimento domiciliar composto por uma equipe multiprofissional. Então, aqui em Jacareí, atualmente, nós estamos com 2 equipes. Cada equipe consta de um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro e 3 auxiliares de enfermagem. Bom, qual é a diferença entre você tratar um paciente em casa e tratar o paciente no hospital ou onde quer que seja? Porque esse programa é novo, então até então não era tratado dessa maneira. Qual é essa vantagem para o paciente? Quando você fala em novo, quanto tempo existe esse programa aqui na cidade, Priscila? Aqui na cidade existe há 1 ano. Há 1 ano. Então nós começamos a trabalhar em junho de 2014, então está fazendo exatamente 1 ano. Sei. Mas ele foi lançado em 2011. Tá? E assim, o programa Melhor em Casa, ele atende pacientes com doenças crônicas mais estáveis. Então, pacientes que podem ser atendidos em domicílio. Que seria doenças crônicas que muita gente... O que seria doença crônica? Aquela doença que realmente já não tem mais condição da pessoa se curar. Seria isso? É mais o controle ou não? Falei bobagem aqui. É mais um controle, são pacientes que eles não estão instáveis, são pacientes que mantêm, por exemplo, a pressão em ordem, tem uma doença, por exemplo, o AVC, né? O paciente sofre um AVC, ele vai ter aquela lesão e dali ele precisa da reabilitação, né? Numa nova chance desse paciente subir a pressão ou passar mal novamente, ele volta para o hospital. Então, no caso da pressão alta, a gente sabe que boa parte da população sofre de pressão alta. A partir de que momento ele precisa ter esse atendimento constante que entram vocês no circuito? Então, o programa Melhor em Casa, ele é específico para pacientes acamados ou pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica que necessitem de oxigênio domiciliar. No caso, a hipertensão seria consequência dessas doenças. Essas doenças são consequências da hipertensão. É o inverso. Então, o paciente hipertenso, ele é atendido pelos outros programas de atendimento domiciliar ou pelas UBSs. Entendi. Outros programas seriam, no caso, por exemplo, o Programa de Saúde da Família. Aí sim, atende esses pacientes menos complexos. É bom citar aqui, está acompanhando aqui a doutora Priscila, a médica, a doutora Natália Reis Fraga, que também pertence aí ao programa Melhor em Casa. Então eu queria saber em que ponto que o paciente vai se beneficiar desse serviço. Exatamente. Então, por exemplo, o paciente está em internação hospitalar, sofreu lá um trauma crânioencefálico, né, bateu a cabeça, ou sofreu um AVC, ou sofreu um acidente, enfim. E aí ele passa pelo atendimento hospitalar e quando ele tem alta do hospital, aí a equipe entra. Quer dizer, tem alta do hospital, mas é necessário que ele continue um tratamento durante algum tempo. Exatamente, domiciliar, onde principalmente a gente vai focar a reabilitação desse paciente. Como é que era feito isso antes de vocês existirem? Então, tinha um acompanhamento pelo PSF, mas que eles não conseguiam fazer, por exemplo, atendimentos terapêuticos em casa. O que seria isso, PSF? É o Programa de Saúde da Família. Dá um exemplo
Nós conseguimos, por exemplo, eu vou à casa dos pacientes e faço 1 hora de fisioterapia. Sim. Nós temos também a fonoaudióloga, que faz parte da equipe de apoio, que faz a fonoaudiologia em casa. Sempre para recuperar. Sempre o foco da reabilitação. Os médicos, né, que fazem o acompanhamento também. A enfermagem, que tem um trabalho muito bacana na reabilitação de feridas. Então, muitas vezes os pacientes vêm do hospital para a gente com as escaras, né, que são as feridas por decúbito e região muita pessoa deitada, quando aí acaba dando exatamente, isso, né? por pressão, então a pele acaba abrindo, muitas vezes essas feridas já estão bem profundas, então a enfermagem faz um trabalho muito bacana de limpar essa ferida e depois fazer a reabilitação com laser. Isso tem cura, Priscila? Esse tipo de ferida? Tem cura? Né? Sim. E então, ela não pode acarretar uma outra doença? Pode acarretar uma outra doença, no caso, por exemplo, por infecção, Sim. mas aí o paciente estando em casa, a chance de infecção também é menor. Então, exatamente o que eu queria saber aqui, como é que esse tipo essa clientela, esse tipo de paciente era atendido antes do programa? Então, como é que não tinha esse trabalho... Eles teriam que se deslocar até o hospital quando teriam que fazer... se deslocar. Existe até um serviço das enfermeiras das UBSs, que faziam e que fazem ainda os atendimentos domiciliares. Né? Tem também uma médica que faz o atendimento domiciliar, mas agora, digamos que isso está mais preenchido. Quer dizer que, então, isso vem também colaborar para a reabilitação mais rápida do paciente? Sem dúvida. Claro. Tanto para a reabilitação dos pacientes, quanto para os cuidados com os cuidadores. Porque quando uma pessoa chega em casa, né, você recebe uma pessoa da sua família que agora está acamado, isso muda toda a rotina da família. Então, normalmente vai se eleger uma pessoa para cuidar desse doente. Então, por exemplo, se é uma mãe ou um pai, normalmente é a filha, a mulher que vai cuidar. Ou se é o marido, normalmente é a esposa. E aí a vida dessa pessoa muda totalmente. Então, com uma equipe assistindo, nós vamos ensinar a como mudar de posição, a como cuidar dessa ferida, a hora que vai sentar o paciente, a hora que vai alimentar o paciente. Então, a sensação que a gente tem é que quando a equipe chega, o cuidador faz, nossa, agora eu vou ter uma ajuda. O cuidador ainda precisa continuar cuidando. E ainda a figura do cuidador permanece na família. Apenas agora mais tecnicamente, com mais habilidade, talvez. É isso mesmo? Isso mesmo. Como funciona isso, na verdade, na prática, Priscila? Porque o paciente está na casa dele. Ele estava hospitalizado e teve alta para ir para casa. É o médico, é o hospital que determina a presença do programa Melhor em Casa ou a família que pede isso o hospital. Hospital. Então, do hospital, eles já entram em contato com a equipe e dizem, olha, tem um senhor que teve um AVC e ele vai ter alta tal dia. Então, a nossa enfermeira ou o enfermeiro da outra equipe, mais os médicos, vão até o hospital. Fazem já um pré-atendimento, um levantamento, vão até a residência, assistem à residência para ver se tem a condição de receber esse paciente. E então o paciente tem alta. Quando acontece do paciente ter alta sem esse contato, aí a família deve ir até a UBS de referência e a enfermeira da UBS faz a visita para o paciente e entra em contato com a gente. Então, ou é via hospital ou é via UBS. Você falou UBS de referência, o que seria isso? É a unidade básica de saúde. Do bairro ou não? Do bairro. Do bairro. Do bairro do paciente. Você tem algum exemplo concreto que você poderia contar para a gente? Claro que não citando quem é a pessoa. Tenho vários. Tem uma senhora que assim que iniciou o programa, ela é residente do Parque Santo Antônio, ao qual a minha equipe é vinculada à UBS do Parque Santo Antônio, que ela é obesa, acamada por conta de uma fratura de fêmur. Então ela fez uma fratura, foi orientada a fazer repouso e ficou no leito. E aí quem cuida é o marido. E aí a equipe e a UBS fazia assistência com visita médica e de enfermagem, mas ela precisava efetivamente de reabilitação. Então, quando o Melhor em Casa começou, nós começamos a fazer visita.
2, 3 vezes por semana. De fisioterapia, eu ia 2 vezes na semana, até que melhorei a força muscular dela, consegui fazer com que ela conseguisse virar na cama sozinha, sentar, andar, e aí a gente deu alta. Então, começou um trabalho em junho do ano passado, e nós demos alta para ela em dezembro, andando. A gente vai aqui ao intervalo, a gente volta já falar com a doutora aqui, Priscila Garcia Lopes, sobre o programa Melhor em Casa. Não sai daí, a gente volta já. Muito bem, de volta com a nossa opinião pela TV Cidade. Hoje aqui o programa Melhor em Casa, falando aqui com a doutora Priscila Garcia Lopes, que é fisioterapeuta e está nesse projeto. Falava antes aí de uma paciente do Parque Santo Antônio, isso, né, Veloso? Que é uma pergunta sua, inclusive, né? Isso me ocorreu o seguinte: existem casos, Priscila, que a pessoa poderia, ela acelera a cura, digamos assim, depois desse atendimento. Por exemplo, ela pode estar sozinha em casa, se sentir abandonada, sei lá, ou embora esteja com o marido ou com a família, mas não era aquilo que ela queria, ela pode se sentir peso para a família, enfim. Quando vocês chegam, todo o trabalho de vocês, psicologicamente também funciona para uma aceleração da cura? Funciona, porque o paciente se sente cuidado, né? Então, ele se sente especial de alguma forma. É porque você me falou que é 2, 3 vezes por semana, né? Por semana, Então, exatamente. esse atendimento, né? Aproveitando o gancho dessa pergunta que é interessante, o Veloso e também a doutora Priscila, hoje as famílias, elas têm mais paciência com os idosos, principalmente que estão acamados ou não? Como é que você pode avaliar isso para a gente? Eu avalio que depende. Eu avalio que depende. A gente tem bastante conflitos. E uma das coisas que a gente conversa muito internamente e que são questões que limitam muito o trabalho são as questões sociais. Uma coisa é o paciente ficar acamado durante uma semana, 15 dias. Outra coisa são pacientes que ficam 3 meses. Isso há um transtorno muito grande nas famílias. Tem famílias que conseguem, entre elas ali, acertar e revezar, a coisa funcionar bem, né? Agora, tem família que é a coisa mais complicada, porque falta, na hora que a doença pega, a maioria some e deixa para 1 ou 2 tomar conta. Exatamente. E isso acaba refletindo bem na própria equipe de vocês, né? Que vocês passam, por exemplo, um projeto para eles acompanharem e isso acaba não acontecendo, né? O problema social é uma constante, claro, né? E a gente observa muito a questão do abandono. Mas nós entramos em contato com o responsável, seja ele quem for. Então, se o paciente tem filho, a gente entra em contato com os filhos. Se a gente observa, por exemplo, numa casa que é um casal de idosos e eles não estão conseguindo seguir com os cuidados de forma independente, a gente entra em contato com os filhos. Quer dizer, existe então, e até que ponto, hoje a medicina se bate muito em cima da prevenção, até que ponto a prevenção pode ajudar no caso do trabalho de vocês, para não chegar a esse ponto que necessite da sua equipe? A partir do momento que chegou ao ponto de precisar da nossa equipe, a gente só orienta para que não continuem com os fatores que levaram a ter aquela doença. Então, o que a gente tem sofrido muito são com os pacientes fumantes ou com os pacientes alcoólatras, que a gente observa que mesmo numa situação que o paciente está acamado, ele ainda pede pelo cigarro, ele ainda pede pela bebida. Então, é aí onde a gente fala para a família, né? É óbvio que esse paciente ele é medicado, tem os medicamentos corretos que vão amenizar essa abstinência, mas é um processo, é bem difícil. Ele continua, mesmo que a doença tenha sido provocada pelo cigarro, eles ainda... Sim, a gente tem um caso recente de um paciente fumante, mas o fato dele estar acamado não foi por conta do cigarro, foi um acidente, né? Foi um ferimento por arma de fogo. E ele voltou a fumar, mesmo estando acamado ou na cadeira de rodas. E ele fez uma trombose e quase perdeu a perna. E aí a gente... Por causa do cigarro? Por causa do cigarro. Da condição de estar acamado, a circulação já fica prejudicada, já se torna um paciente de risco. Então, o fumo só é um agravante. E aí, depois desse fato, de ele quase ter perdido a perna, aí ele parou de fumar. Nada como um susto. Você, nessa equipe aí, Priscila, existe aí um médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro e auxiliares de enfermagem. Auxiliares de enfermagem. Você comentou aí há pouco, que no intervalo passado, que uma paciente obesa aqui da cidade.
Não faltaria nessa equipe, na sua opinião, de repente, uma nutricionista? Então, mas está no projeto. Está no projeto isso? Porque o programa Que Melhor isso ajuda em muito Casa, também, né? sim, Acho que acaba dando um suporte bastante. melhor para a pessoa doente, né? A gente acaba recorrendo às nutricionistas aí da UBS ou do NASF, mas está no projeto a contratação de nutricionista e de psicólogo, porque também faz muita falta. Para acompanhar nessa parte, né? Hoje em Jacareí nós sabemos que existem mais de 100 bairros. Então, o que não falta, infelizmente, a realidade é uma só, né? Em razão da falta de prevenção lá no passado, hoje as coisas ficam muito mais complicadas. Então, agora existe o trabalho para criar-se a área preventiva, mas não podemos fugir que existem doentes. 2 equipes para a cidade inteira, no meu ponto de vista, é muito pouco. Você concorda comigo? Então, eu acho que vai acabar sendo pouco quando a cidade toda tomar conhecimento do programa, né? Por enquanto, cada equipe, pelo governo, ele tem capacidade de atender 60 pacientes. Cada equipe? Cada equipe. 60 por mês? 60 em atendimento. Na agenda de atendimento. Entendi. E cada equipe atualmente está com uma média de 25 pacientes. Que tipo de prevenção as pessoas que estão nos ouvindo poderiam adotar para si mesmas, mesmo que não tenham nada, para que não chegue amanhã a dar trabalho para vocês? Não que a gente queira que seu trabalho acabe, não é isso. Mas a prevenção... Precisou do atendimento do Melhor em Casa porque alguma coisa séria aconteceu. Até que ponto pode se prevenir? Claro que acidente não é possível, né? Mas até que ponto algumas doenças que vocês assistem poderiam ser prevenidas, podiam ter uma prevenção? A mudança de hábito de vida, Veloso, porque nós atendemos uma população primariamente de idosos, e idosos que foram fumantes, né? Ou que são fumantes ainda. Pode dar o AVC, talvez? Exatamente. De indivíduos que alcoolizados, né, de alcoólatras, alcoolizados não de alcoólatras, e mudança de hábito de vida, porque a gente também atende pacientes que sofreram acidente por conta de alcoolismo, então estava alcoolizado e sofreu um acidente de moto, ou sofreu um acidente de carro. Então, são esses pacientes que a gente acaba atendendo. Eu posso também observar aqui... Eu acho que o cigarro, Clemente, que é o grande problema. Porque o AVC, o cigarro e as doenças pulmonares. E o alcoolismo também, que são as 3 principais hoje, né? Que infelizmente, e todo mundo sabe, né, que se você tem hipertensão, é obeso, se você fizer uma alimentação saudável, isso vai reduzir bastante. Se você para de fumar, também é uma forma de você também diminuir a chance de doenças, principalmente essas vasculares que falam, né? E também o alcoolismo, né? Então, são os 3 pilares da parte da doença que as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência, principalmente as mais idosas, e saber que isso vai trazer consequências para ela, né? E um fator que a gente está levantando também, e que a literatura tem trazido, é o fator estresse. Estresse. Então, até nossa equipe a gente... Cartão de crédito. Nossa equipe a gente trabalha, a gente tem feito pesquisas, e um dos temas das pesquisas que a gente quer fazer esse ano é levantar os fatores etiológicos dos nossos pacientes, mas incluir o fator estresse junto. Porque a gente tem observado que depressão é um fator que está levando principalmente os homens para se descuidarem mais e aí sofrerem alguma consequência nesse sentido. Por qual motivo? Na sua opinião? O estresse do homem, no caso. Que leva o homem a gente tem 2 exemplos. Um exemplo é um senhor que teve uma briga com o chefe, que ele se dizia amigo, e foi mudado do posto de trabalho dele. Depois ele sofreu uma decepção em casa e perdeu um ente também, querido, e entrou em depressão. Então, esse paciente, hoje, ele está na cama por motivos psiquiátricos. E nesse caso, vocês também assistem? A gente também assiste, porque ele parou de se alimentar, então entrou em outros... Depressão, você como fisioterapeuta, aqui a doutora Natália também, depressão mata rápido ou não? Ou ela é uma doença que ainda consegue prolongar um pouco a vida do indivíduo? O que você pode falar sobre isso? Eu posso dizer o seguinte, que depende do nível de depressão do paciente. Tem o paciente que ele vai
se prejudicar aos poucos, e tem paciente que vai chegar ao suicídio. Suicídio, né? Que acaba dando um tiro na cabeça, usando uma faca, realmente... Se enforcar, enfim. Aliás, isso tem falado muito na imprensa nacional, que no Brasil parece que aumentou o número de casos de suicídio, né? E bastante, né? Isso é um fator preocupante, que é motivado pela depressão e pelo estresse também, né? Então é uma coisa que as pessoas precisam... Como você vai para a casa do indivíduo, Priscila, você senta com ele, ou próximo a ele, de repente a pessoa está deitada, e tem esse papo com o paciente, porque um paciente que ele, no dia a dia, tem uma vida agitada, de repente ele se vê no leito, a coisa é complicada, né? Então, se não tiver um apoio da família, um apoio de uma pessoa de fora, que sente com ele, de repente, de algum conselho, troque alguma conversa com ele, isso é o tempo a situação todo, é muito pior, né, no meu ponto de vista. Isso é o tempo todo, essa conversa, esse vínculo, mas o vínculo vem com o tempo. Então, o paciente não é num primeiro momento que ele vai confiar na médica, ou que ele vai confiar na enfermeira, ou na fisioterapeuta. É com o tempo de visita, e aí a gente vai descobrindo realmente ali quem é o paciente, podendo trabalhar e convencê-lo de alguma forma. A cura depende muito, claro, também da vontade do paciente em se curar. Isso é correto também para vocês? Isso é correto. Tanto da vontade, né, não de se curar, mas de conseguir fazer os exercícios, de conseguir seguir o que a gente pede para fazer, para que ele possa se reabilitar. Quando você vai, no caso de como fisioterapeuta, vai lá e passa um exercício, você exercita o paciente, as pessoas da família acompanham depois também esses exercícios. Tem como você mensurar isso aí, se realmente está bem feito, se você está dando atenção ao paciente ou não, você consegue detectar isso aí? Consigo, porque é o seguinte, vou dar um exemplo bem claro. O paciente que está acamado, que ele perdeu parte da movimentação, quando o fisioterapeuta mexe na articulação dele, eu sei se ele tem feito os movimentos que eu peço ou se não. Ou seja, se ele evoluiu ou não. Exatamente, porque se a família não faz, quando eu volto lá e vou mexer naquele joelho de novo, aquilo está mais rígido. Então, a gente consegue observar sim. E aí vai puxar a orelha de quem está cuidando. Puxamos a orelha e puxamos bem ainda. Então, tem que ser. Veloso? Eu acho que essa dependência pode... Existe o perigo também de causar uma dependência, por exemplo, de vocês... O paciente se acostumar com vocês lá, com esse tratamento e tal, e criar uma dependência... Ninguém quer ter alta. E a pessoa não quer ter alta. Existe sim. Ainda mais quando é bonito assim, né? Todo mundo quer ficar doente, né? Não tem jeito, né? A gente orienta... Sabe que isso pega pesado. A gente orienta desde o princípio o momento que vai chegar para ele ter alta da equipe. Então, o programa Melhor em Casa não é um programa que vai acompanhar o paciente eternamente. Sim. A não ser os pacientes que estão sob cuidados paliativos, né? Que tem o prognóstico fechado, e aí, obviamente, a gente não vai dar alta para esse paciente. Nós até festa aqui agora, soltaram até foguete aqui agora, verdade. Viu? Então é importante que realmente esse programa Melhor em Casa está trazendo resultados positivos. Hoje é dia de São João. De São João hoje? Que legal, tá? E, Priscila, uma outra coisa que eu queria te perguntar é com relação também, uma coisa até meio complicada de se falar aqui, porque quando se fala em medicina, na fisioterapia, na enfermagem, médico, enfim, né, no geral da saúde, existe também o fator fé, o fator religião. Sim. Isso acontece também na casa dessas famílias? Acontece. Que muita gente não gosta de tocar no assunto, mas um assunto que não tem como fugir, né? Que se a pessoa não tiver fé também, não tiver fé que ela vai se curar, a coisa fica meio complicada, a vontade, né? de ficar bem, né? Então, eu acredito que todo mundo tenha que ter fé em alguma coisa, essa é a minha convicção. Então, eu acredito em Deus, sou cristã, esse é meu ponto. Eu não levo isso para casa dos pacientes, porque a gente tem que respeitar, né? Aquele que é ateu, aquele que é espírita, aquele que é evangélico, mas é uma situação que é engraçada. A gente já teve em casa de pacientes da cuidadora falar, não fique aí, porque aí é o lugar da entidade e tal. Ok. Né? Então... Ela não pertence à equipe. Exatamente, outras equipes. Não interfira na outra equipe. Não interfira na entidade, né? Acaba sendo, essa entidade é de outra equipe. Uhum. Mas a gente respeita, né? E a maioria dos pacientes são cristãos, então falam de Deus, falam, né, de
fazer a sua oração, Aquela, enfim, isso daí é tudo que importante. motive Importante. a melhora, levar. Está quase terminando o nosso tempo aqui, Priscila, eu quero pensar aqui, e o prazo, o tempo, esse tempo de um paciente, você inicia um tratamento, você deve ter um planejamento para, olha, daqui a 2 meses, 1 mês, sei lá, 1 ano, ou a gente vai ter que ficar aqui eternamente acompanhando o paciente. Isso existe ou não existe? Como é que você avalia isso no dia a dia, na sua equipe? No caso dos pacientes com doença pulmonar, que fazem uso de oxigênio domiciliar, aí vai ficar a critério do pneumo, né, até que esse paciente melhore e não precise mais do oxigênio ou se precisar eternamente. No caso dos pacientes neurológicos, a gente sabe que existe um tempo e um prognóstico de reabilitação. Então, aí a gente avalia de caso em caso. Por exemplo, se aquele paciente ele tem condição de chegar até a cadeira de rodas e ter uma independência na cadeira de rodas, mas não vai passar disso. Então, a hora que ele atinge isso é o momento da alta. Teve caso que vocês acharam que não teria jeito e de repente teve jeito? Teve. Que surpreendentemente melhorou, sim. Paciente recente até, que estava com uma infecção grave, foi internado e a gente falou, nossa, né? Não tem mais Me jeito. Parece fechado o prognóstico e melhorou. Tem sim, sempre tem. Você atribui a quê? A Deus. Olha que bacana. E vamos iniciar aqui essa entrevista aqui com a fisioterapeuta Priscila Garcia Lopes, do programa Melhor em Casa. Trabalho fantástico, que bacana, né? Veloso, um abraço, obrigado. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima semana. Vamos ver se trazemos na próxima semana uma nutricionista ou um nutricionista, que é muito importante. Mas nutricionista, bonita, né? Isso, melhor, né? Priscila, muito obrigado por sua visita. Eu que agradeço. Sucesso no programa. Muito obrigada. Boa sorte para vocês aí, tá bom? Boa noite. Doutora Natália, obrigado também, tá? Um abraço, boa noite. A gente volta semana que vem com mais um Opinião. Obrigado e até lá. Tchau, pessoal.